in listen-only mode. Bom dia a todos. Em breve vamos dar início ao treinamento. E eu gostaria de saber como é que está a qualidade do áudio. Se estão todos me ouvindo bem. Se tiver alguma dificuldade no áudio, por favor, reporte no Questions, que eu vou dar o suporte para cada um que tiver algum problema. Bom dia a todos. Vamos dar início à segunda sessão, do nosso treinamento do Ampus. Hoje, com ênfase, no nosso projeto E-Cliente Eficiente, que vai ser ministrado pelo nosso analista de negócio, o Claudemir Garcia. E antes da abertura do evento, queremos aí acolher os nossos centrais de atendimento. O Beto de Londrina, o Túlio lá de Francisco Beltrão, o Marcos da Rappen de Varginha, o Ricardo de Santo Antônio da Platina, o Henrique de Uberlândia, lá da LAF, o João Janelli de São José do Rio Preto, o João Saraiva de Curitiba, o Zé Nascimento lá de Ourinhos, a Maria Tereza também da CA de Ourinhos, o Guilherme de Curitiba, o Cláudio de Campinas, o Fernando Clênio lá de Timbaúba, Pernambuco, o Alfredo Neto de Londrina, o Agatângelo de João Pessoa, o Ademir de Londrina, o Dilussane de Eunápolis, na Bahia, o Caissanã, lá de Eunápolis, também da Bahia. É a primeira vez que eu vejo a presença do Caissanã. Seja bem-vindo. O Dorival de Curitiba, o Rogério também de Curitiba, o Marcos de Cuiabá, o Adam de Maceió, o Antônio Barros, eu não consigo identificar. Antônio Barros, por gentileza. O Antônio Barro, o Carlos da Datamix, quando vocês for dar entrada no próximo evento, tem uma instrução para codificar. Então, você tem que entrar com o número da CA, são 4 dígitos, depois o seu nome, depois o nome da cidade, para a gente poder identificar e falar para os nossos companheiros. Então, vamos lá. O Antônio Barros, a Marivalda lá de Salvador, o Carlos da Datamix de Cuiabá, o Nelson da Unis, o pessoal da IFCIA, nossa equipe do marketing e o Romeu Fernandes, que é o nosso monitor de hoje. Como de sempre, queremos parabenizar os presentes, e o Romeu fala lamentar, mas na verdade é falta de puxão de orelha mesmo, não, Romeu? Porque é um dos... A gente veio batendo isso há tempo e, infelizmente, nós em alguns eventos não alcançamos a média necessária. Bem, antes de passar o microfone para o Garcia, o Dr. Romeu, nosso diretor comercial, vai dar algumas palavras. Bom dia a todos. É com muita satisfação que mais uma vez nos fazemos presente
para poder fazer a abertura dessas colocações que o Garcia vai realizar. Porque é com muita... não é um plano teórico, é um plano prático, em primeira mão. Né? Até estão colocando aí, ó, não há crise que resista à eficiência do trabalho, que será a nossa frase para a convenção, 18ª Convenção Virtual, dia 4 de março. Bem, o que eu quero ressaltar com muita ênfase? Primeira coisa, se nós vamos visitar um novo cliente, por favor, ao chegar nesse cliente, nós temos que saber, primeiro, fazer um diagnóstico de como ele está para saber como deve ficar. Se nós não escutarmos direito esse cliente do que ele quer, como é que nós vamos adivinhar como é que ele pode ficar? E quais são os empecilhos, quais são os obstáculos justamente dessa missão do diagnóstico? Eu estou assim e você vai ficar assim. Como um médico, o médico vai fazer uma operação. Primeiro ele tem que fazer o diagnóstico. Ó, você está com tal coisa e eu vou te deixar assim. E este estudo desta maneira que nós chamamos de aderência, porque aí nós vamos saber se o nosso software já contém tudo que ele quer ou se nós vamos ter que fazer customizações. Então, em razão disso, a última coisa a ser dada é preço. Eles vão querer e perguntam, não, mas quanto fica isso? Não, depois nós vemos. Depois nós vemos. Não vê preço de início. Eu estou só reforçando isso porque eu já vi que isso aqui foi batido e é muito importante. Porque senão nós vamos gerar um cliente descontente. Se nós oferecermos 101 e der 100 é descontente. É melhor oferecer 99 e darmos 100. Bem, eu quero também, finalizando, que é muito curto que eu vou falar, dizer que os nossos campeões, sem dúvida, seja o Eldes, seja o Roberto Capra, que eu vou ficar definindo, seja o Glenn, etc., são conhecedores de amplos. São conhecedores de amplos e sabem interligar com o top. E mostram essa certeza ao novo cliente. Hoje eu quero ficar com essa ênfase, né? E que nós, para buscar lead, que está se comentando, a melhor maneira que nós vimos é parcerar com consultores da sua região. Consultor administrativo, consultor de custo, consultor. Toda empresa hoje, um pouco maior, ela tem um consultor. É muito melhor o caminho ir no dono e através do consultor do que ir direto na empresa. Isso de um lado. Por outro lado, se trata de lead, a empresa ligou para você e está querendo, meu Deus do céu, é meio caminho andado. Aí sim, é ir lá e ouvir o que o senhor quer, e antes de falar o que nós vamos fazer, o que o senhor quer, deixa eu ver como o senhor está, para nós dizermos como nós podemos fazer ele ficar ou deixá-lo. Tá? Muito obrigado, então, pela atenção. E eu passo a palavra para o Garcia, que vai aprofundar em muitas coisas com relação a essa mercadologia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, quero iniciar aí agradecendo a presença de todo mundo. E hoje será um dia um pouco diferente a minha fala. Por quê? Porque hoje é o espírito mesmo da Exaxo de colaboração com a SEAS. Em que sentido? Nós temos que entender hoje o projeto de qualidade e eficiência. Quando a gente fala entender, nós temos que fazer com que o negócio vire.
Então, a nossa pegada hoje é justamente trabalhar com eficiência e colocar a CA no sentido de trabalhar com eficiência. Então, deixa eu só ver aqui. Bom, sempre lembrando a nossa missão, né, de satisfazer os clientes. E o importante dessas palavras, gente, que eu quero colocar para vocês, é justamente isso. A gente observou a frase colocada lá no slide do Dr. Romeu, que em tempo de crise nós temos que trabalhar com eficiência. E não há crise que resista à eficiência. É por isso que nós, hoje, estamos com o projeto de cliente eficiente, porque o momento é de crise. Isso é de conhecimento, isso é fato, né? A gente está até sofrendo alguns bloqueios aí nas pistas e tudo mais, né? Inclusive eu também estou sofrendo isso daí. Então essa situação mostra que a eficiência hoje é fato e é necessário para a sobrevivência de todos. Então essa satisfação do cliente vem com que nós temos que hoje trabalhar com qualidade. Então vamos colocar aqui, e eu quero hoje mostrar para vocês a diferença, o que é o cliente eficiente. Esse slide aqui vai mostrar para todos, né, para nós entendermos hoje com bastante profundidade qual que é a ideia do projeto. Então, a gente colocou aqui, tá, o número 1. Esse cara aqui, ó, que é a integração, esse é a ideia da eficiência. Bom, mas isso já existia, a gente já fazia importação, exportação. A gente até fazia. Mas qual que é a diferença hoje? Bom, a grande diferença, a sacada do negócio, está em quem está envolvido nos processos. Bom, quem faz o segredo de tudo está nesse cara aqui, ó, que é o levantamento de dados. Bom, quando a gente fala de levantamento de dados, a gente está falando na área administrativa de levantamento de requisitos. Entender a necessidade que eu tenho de fazer a integração. É aqui, quando a gente mostrou nos slides anteriores, que a gente fala assim, ó, eu posso ter uma integração de até 100%. O que é 100%? Né? Nós precisamos entender as métricas de chegar, ó, 100% é toda a necessidade que foi levantado aqui. Quem levanta essa necessidade? O consultor da CA, juntamente com o contador. Então, nós estamos aqui agora colocando no processo do levantamento de dados o contador, onde vocês estão observando aqui, número 1, levantamento de dados, número 2, levantamento de dados, número 3, levantamento de dados, nós vamos ter participações de profissionais diferentes, né? Porque aqui são situações e necessidades de integração, onde quem determina essa necessidade, quem tem essa expertise de falar, é isso que eu preciso, é o contador. Quando o contador me fala assim, ó, eu preciso de trazer 10 documentos aqui, 10 tipos de arquivos, SPED, Integra, nota fiscal, e vários outros documentos. A gente vai abordar isso aí mais lá na frente sobre isso daqui. Então, quem determina? Ó, o contador, juntamente com a CA, através do levantamento, determinou 10 documentos. Então, quando eu implanto o sistema e eu trago, e eu faço essa importação ou exportação dos 10 documentos, quantos por cento que eu tenho de integração? 100%. Então, quando eu falo até isso, é lógico que nós conhecemos nossos produtos, conhecemos nossas necessidades, deficiências e até os nossos limites, né? Então, de repente, o contador me solicita algum documento aqui que eu preciso integrar que eu não sou capaz de entregar. Bom, de 10 eu entrego 9, integração, eu tenho uma eficiência de 90%. Observe que se a necessidade for de um único documento, a eficiência sempre vai ser de 100%. É claro que essa eficiência ela é evolutiva, né? Onde está a evolução dos processos?
A evolução do processo está justamente quando as características dos negócios se alteram. A necessidade aqui era de 10 documentos, mudou a legislação, tudo mais. Bom, precisa-se de 11 documentos. Bom, agora a minha eficiência caiu. Eu tenho que trabalhar para que essa eficiência se mantenha no 100%. Posso não manter? Posso não ter? Posso, claro. Por quê? Porque eu posso ter um sistema na ponta, no número 3 aqui, eu posso ter um sistema aqui que ele adquiriu em módulos, né? Nós sabemos de como nós comercializamos nossos produtos, nós fornecemos aqui sistema em módulos de serviço, por exemplo, eu forneço só nota fiscal eletrônica. Bom, se eu forneço só nota fiscal eletrônica, como que eu vou entregar aqui plano de contas? Não vou, né? Bom, a minha eficiência é menor que 100%? Lógico. Quem vai trabalhar para chegar no 100%? Eu e o contador. Né? Então, nós vamos fazer com que o contador agora faça parte do processo e uma parte muito positiva, que é vendendo a minha solução no número 3 aqui. Né? Se eu não entrego, eu tenho os motivos. Né? Se eu não entrego, é porque ele não adquiriu o serviço. Se ele não adquiriu o serviço, bom, adquiro o serviço que eu aumento a eficiência. Observe que a metodologia, a gente vai falar depois um pouquinho na frente de precificação também, o Dr. Romeu bate nisso daí, e a gente vai explicar os motivos, né, disso daí. E quais são as estratégias, né, que a gente sabe que quando a gente chega no cliente, ele quer preço, né, ele nem conversa com a gente. Então, nós temos que mostrar os motivos e eu mostrar a relação de como eu trabalho com preço. Como que eu trabalho? Por que eu não dou agora? Não dou agora por causa disso. A gente vai mostrar essa estratégia de como você faz para não dar o preço num primeiro momento e sim dar o preço em um segundo momento. E o cliente tem que entender isso daí. Né? Porque senão a gente não dá por não dar, ele também nega até a nossa recepção. Bom, então, onde é que está a diferença? Eu já estou conversando com várias CAs, né, inclusive em colaborações com algumas CAs, a do Ademir, que a gente está fazendo algumas visitas junto aí para mostrar para o cliente, né, sobre esse projeto aqui, que é o projeto de eficiência. E a ideia é bem positiva porque nós entendemos hoje que o mais difícil que nós temos do nosso trabalho é venda, né? A venda feita, a venda conquistada, aí é mais transpiração, né, do que outra necessidade qualquer. Aí é trabalho. Essa estratégia comercial é justamente mostrar onde o contador vai participar e nós queremos transformar o contador no nosso vendedor. É simples assim. Como que eu faço isso daí? A estratégia eu vou estar mostrando isso daí. Então, agora nós enxergamos aqui que onde que está o segredo do bom trabalho da CA? Está nesse cara aqui, ó, levantamento de dados. Bom, quando a gente fala de campeões, fala de gente que está vendendo menos, fala de regiões que tem difícil, a gente sabe que é mais difícil em algumas regiões a venda em si, a gente entende, ou seja, foi até o que o Marcelo colocou ontem, alguns temas para ser estudado e tudo mais. Nós entendemos todos esses processos, mas nós temos que, com essa dificuldade, criar estratégia para ultrapassar, né, essas barreiras que existem. E uma estratégia bem bacana e inteligente é a qualidade, nós sabemos que isso daí é importante, e é transformar o contador no meu vendedor. Olha, isso é uma estratégia bacana, mas aí eu vou ter que mostrar para vocês agora o como, né? Porque a gente entende até a questão de dificuldade de conversar com esses profissionais, a gente entende as dificuldades que eles passam e a questão de assoberbado como eles são, em questão de responsabilidades e em questão de trabalho operacional também, né? Que é o que vai fazer com que eles tenham essa motivação para nos oferecer. Então, gravaram bem essa imagem aí? Então, a gente está vendo levantamento de dados no número 1, levantamento de dados no número 2 e levantamento de dados no número 3.
o segredo de qualquer negócio, né, de qualquer boa venda, está nesse levantamento de dados. E quando eu falo levantamento de dados, nós temos alguns modelos, né, conforme a vertical que eu trabalho, né, ou seja, se eu estou trabalhando aqui com o top, com a vertical da contabilidade, da escrita fiscal ou dos sistemas de gestão, nós temos aqui várias verticais, o amplos, o conectos, o directos, a metaposto, a gerencial e assim por diante, né. Temos, inclusive recebemos visita aqui também dos nossos parceiros de clínica, da educacional, da Pactos e Bytes, né? Então, aqui nós temos algumas necessidades para atender a gestão. Aqui nós temos algumas necessidades para atender a integração. E aqui nós temos a necessidade para atender a contabilidade escrita. Veja, gente, até o primeiro momento no levantamento de dados, a gente também não está falando em nenhum tipo de sistema. Nós temos que primeiro entender a dor do cliente. Onde que dói, né? Ou seja, por que ele precisa disso daqui? Por isso que são profissionais diferentes envolvidos. Quando eu me envolvo aqui com o contador, ele é o melhor paciente, vamos colocar assim, né? Que entende a dor desse tipo de integração aqui, dessa necessidade aqui. Ele entende muito melhor, inclusive, do proprietário da empresa, né? Ele é pago para isso, ele é o profissional habilitado nessa instrução aqui. Aqui a mesma coisa. Quem está envolvido aqui é o levantamento de dados CA juntamente com o contador, porque é ele que entende essa necessidade aqui. Observando que o super-homem do negócio aqui tem que ser a CA, né? A CA tem que entender de tudo. É por isso que a nossa fala, a gente fala assim, ó, contador não entende de gestão, não entende mesmo. Né? Não é questão de não entender, de não saber como funciona, não. É porque aqui, ó, através desse levantamento de dados, né, nós vamos entender aqui, a fino modo, quais são os problemas. E quando eu falo fino, eu estou falando lá daquele botãozinho, por que ele não funciona, daquele campinho, o que eu tenho que cadastrar, daquela situação, daquele relatório, quais são as colunas que eles precisam ter. Né? Então, se ele precisa de um gráfico, o porquê desses gráficos, quem que é o gestor aqui, né? E a gente entende aqui que eu posso ter um sistema que atende um determinado, por exemplo, eu tenho um sistema aqui que atende uma padaria e eu tenho o mesmo sistema pode não atender uma outra padaria, porque são gestores diferentes, são necessidades diferentes, são metodologias de gestão diferentes. Então, esse levantamento aqui vai me apontar isso. Né? Então, aqui, o colaborador, o profissional da CA vai estar junto com o gestor da empresa. Então, aqui eu não vou atender só a integração. A integração faz parte. Né? Faz parte. Ele entende, ele precisa um pouco aqui. Né? E esse pouco aqui que ele precisa também é uma necessidade. Tá? Mas ele precisa de muito mais. Ele precisa de toda essa área aqui para atender a sua gestão. Então, o contador está envolvido em parte do processo aqui da gestão dele. A gente sabe, quando nós vamos implantar um sistema de gestão, nós temos lá as partes mais difíceis nas metodologias de implantação, que é, em qual conta eu vou contabilizar uma despesa, em qual conta eu vou pôr, uma receita, em qual conta eu vou pôr, caixa banco, como que eu vou estar fazendo, o gestor quer um DRE, o contador não disponibilizou o plano de conta, a gente sabe dessas dificuldades. Então, essas dificuldades é o que dão a diferença dos trabalhos. Eu vou falar no próximo gráfico, né? A questão de precificação vai mostrar isso daí. E todo o segredo do negócio está aqui, né? Nos levantamentos de dados, e todo o segredo de preço do meu serviço está no levantamento de dados. Por isso que ele é o cara mais importante, e é um erro eu utilizar alguns modelos de levantamento de dados como se fosse algumas CAs, alguns profissionais já fizeram isso, que eu pego o levantamento de dados e mando para o cliente e falo assim, o que você quer? Utilizar isso como se fosse um cardápio, né? É como se ele tivesse lá um menu na frente
E ele vai, eu quero isso, e pronto, eu tenho isso daí, eu forneço. Então, veja bem, essa venda, ela não é assim que funciona. Por quê? Porque você não está vendendo, você não é um vendedor, você é um prestador de serviço. Se você é um prestador de serviço, está envolvido o quê? Está envolvido para um certo cliente a demanda de um tipo de atenção e para um outro certo tipo de cliente mais tempo de atenção. E tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Então, através dessa entrevista, desse levantamento de requisito, você também vai conseguir medir com quem você vai estar treinando. Olha, se você estiver ensinando contabilidade para contador, o tempo de treinamento é bem pequeno. Porque, de repente, você vai ensinar ali um modelo de tela, alguma coisa do tipo. Agora, tenta ensinar contabilidade para um auxiliar de administração. O cara não entende nem o que é débito e o que é crédito. Você vai ter que fazer isso daí. E se você padroniza o processo, o que aconteceu? Você padronizou, levou o menu para ele lá, ele quer aquilo e o outro também quer aquilo. Um você vai demorar 1 hora, o outro você vai demorar 15 dias, talvez 5 anos, que ele vai ter que primeiro fazer uma faculdade. E você não conseguiu medir isso daí, porque você trabalhou com o levantamento de dados como se fosse um menu. Isso daí é o nosso pecado. Né? Por quê? Porque o levantamento de dados vai mostrar quem é o meu cliente. Quanto eu vou cobrar por esse cliente? Como que vai ser o meu trabalho? Qual que é o tempo que vai demandar isso daí? Qual que é a metodologia de implantação que eu vou ter que utilizar? Nós sabemos que implantar top é mais fácil? Por quê? Ele tem um certo padrão, uma regra um pouco mais definida. Não. Nós entendemos que implantar top é um pouco mais simples porque geralmente os colaboradores que estão envolvidos no processo sabem o que querem. E quando a gente chega na gestão, é um pouco diferente. Né? Então, a demanda do negócio está aí. A grande sacada do projeto está nisso. Né? Fazer um levantamento de dados aqui, entender isso daqui. Fazer um levantamento de dados aqui, entender contabilidade escrita, porque aqui são necessidades também diferentes. Olha o nosso foco. Nós estamos falando de contabilidade e escrita fiscal. Claro que nós queremos aqui vender folha de pagamento, nós queremos vender aqui patrimonial. O levantamento de dados vai identificar que, de repente, a empresa que ele está ali atendendo lá, ou o meu concorrente da software house que está lá atendendo, você, através desse levantamento, você vai entender assim, ó, o meu concorrente não atende tal normativa legal. Aí, no levantamento que eu fiz, numa demonstração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou triturar o meu concorrente, porque eu vou mostrar o que eu tenho de vantagem. Observamos ontem na demonstração do Marcelo, que a gente fala assim, ó, até a Coca-Cola tem problema, o McDonald's tem problema, foi o discurso dele ontem. Né? E olha, como que eu enxergo vantagens e desvantagens? No levantamento de dados. Como eu ganho do meu concorrente? No levantamento de dados, porque eu entendi aqui. Como eu sei quanto cobrar do meu cliente, qual que é o potencial de pagamento que ele tem? Através do levantamento de dados. Então, por isso que o segredo está no levantamento. Então, se eu faço assim, ó, eu pego um levantamento de dados genérico e mando para vocês. Eu vou mandar aqui questionário. Aí vocês vão lá questionar. Vocês, de repente, vão ter um fluxo de um processo que não está descrito nesse questionário. Então, o que tem que acontecer? Você tem que entender o fluxo do processo. Né? Porque o fato de eu ter nota fiscal eletrônica não quer dizer que eu atenda aquela atividade específica, aquela lei específica, aquela regra de cálculo específica no levantamento de dados que iria identificar isso daí. Muitos dos problemas que ocorrem com o atendimento ao cliente, o erro está no princípio da negociação, porque levantamento de dados, de repente, passou batido. Observando que é fato que quando eu vou implantar alguns sistemas, alguns processos, de repente a gente entende até algumas carências. Esse levantamento de dados aqui que eu tenho na minha mão, que eu fiz, esqueci ou não perguntei, por exemplo, qual tipo de sistema operacional que ele tem. Aí eu chego lá todo preparadinho, muito bonitinho, com o meu levantamento de dados feito, tudo mais. Aí eu chego lá e ele me dá uma máquina que é Linux. Meu sistema não está preparado para Linux. Porra, é amadorismo. Né? É amadorismo. Eu utilizei aquilo como regra, como se todo mundo fosse ser atendido para aquele documento, e eu entendi que ele tem falhas.
Mas aí eu vou te perguntar, você aperfeiçoou depois? Você saiu da versão 1.0 para 1.1? Melhorou o levantamento? Melhorou o questionário? Melhorou a prospecção? Melhorou o tipo de entrevista que você está fazendo com o seu cliente? Então, essa é a grande sacada do nosso negócio. Quando você faz isso daí, é fato que, inclusive discurso do treinamento de ontem, é fato que, mesmo que você perca a venda, o cliente entende o teu respeito que você tem com o negócio dele. Né? Aí um dos fatores de você não chegar dando preço, porque ele não é isso não é uma mercadoria, isso é uma parceria. Né? Isso é uma prestação de serviço. Ou seja, problema vai ter, a gente sabe disso, é por isso que nós existimos, né? O problema vai ter, e o importante é que, quando acontecer o problema, o cliente entenda que o profissional que está junto com ele é você. E ele tenha confiança em você, de atender aquele problema que ele está tendo. Porque o sistema é evolutivo. Se é evolutivo naturalmente, né? Isso é óbvio, né? Que a partir da evolução vai acontecer os problemas, vão acontecer as necessidades, ele vai precisar da sua capacidade intelectual, que também é vendável, né? Ele te comprou por causa disso, eu prefiro ele, que ele é um cara que tem mais capacidade do que o fulano da concorrente. Inclusive o preço dele, a concorrente pode ser mais barato, tá? A gente ganha também na questão, eu posso vender mais caro, mas eu ganho por qualidade. A qualidade faz com que o meu preço não seja o mais barato. Né? E o cliente tem que entender que ele não está comprando, vamos falar assim, ele não está comprando um Xing Ling, ele está comprando um produto de top de linha. Né? É um produto 100% nacional, vamos colocar assim. Né? Inclusive é uma das únicas empresas 100% nacional que nós temos aí, nós sabemos disso. Então, gente, eu vou abrir depois para questionamento, para conversa, para diálogo. Por quê? Porque uma das minhas dúvidas é entender qual que é a dificuldade individualizada de cada um. Como assim? Bom, eu tenho CAs que são muito boas em estar trabalhando aqui, ó, com a gestão de contabilidade, com a empresa de contabilidade. Então, assim, vocês já são mestres nisso daqui, já estão dominando todo esse assunto aqui. O levantamento de dados já é feito conforme tirar doce da boca de criança. Eu já faço isso aqui, eu já entendo, eu já vou além, eu sei do que ele vai precisar no futuro. O bloco K está chegando, eu sei que ele vai precisar de bloco K, então eu já estou craque nisso daqui. Maravilha. Eu entendo muito bem do que é integração, inclusive, gente, eu não estou tirando as nossas deficiências do nosso negócio. Nós sabemos que nós temos OS para atender, nós sabemos que nós temos dificuldade, às vezes, de alguns prazos de atendimento em algumas OS, nós sabemos que nós temos várias outras dificuldades, mas não nós, como todo mundo tem. Vai me falar que tem alguma software house, que assim, esses caras aqui não tem problema. Esses daqui são diferentes. Né? Eles não têm problema. Ou seja, só a minha casa que tem problema, na sua não tem. Tá certo, então você está morando no céu. Então, essa situação nós entendemos, e o nosso trabalho, a nossa batalha do dia a dia é justamente fazer com que esses problemas sejam minimizados, que é o que está acontecendo. Nós sabemos da nossa história. Nossa história está aí para sempre lembrar de como ela foi, né? Então, nós sabemos o que a gente sofria antes aqui em alguns sistemas, a evolução dos sistemas nós entendemos. Antes dava bug, um monte. Eu atualizava, dava pau. Atualizava uma coisa, eu perdia duas. A gente sabia disso, a gente sabe disso. Né? Hoje não. Hoje e isso é tempo de maturação. Hoje o negócio está mais maduro, hoje o negócio está mais profissional. A gente entendeu, a gente consertou. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o Directus. Antes nós tínhamos certas dificuldades ou certas operacionalidades que hoje não se fazem mais nem necessárias, porque o Nelson da Unis atualizou, ele ficou mais maduro, o produto ficou mais maduro. Então hoje, processos de comunicação, processos de integração aperfeiçoaram. Por que eu falo isso? Porque eu falo assim, eu tenho algumas CAs que às vezes estão descrentes, né, com alguns produtos aqui. Ah, mas isso aqui lá no passado eu me ferrei.
né? Eu tive problema com um cliente que eu tive uma certa situação e a patati patatá, né? Então essa situação, com o passar do tempo, foi corrigida. Aí eu te pergunto, você foi lá e reviu o produto, né? Ou você está com aquela mentalidade de anos atrás, que era assim, você acha que permaneceu assim? Ou seja, se tivesse permanecido assim, nós não estávamos nem com novas verticais, né? Então, o nome do produto não faz com que ele seja sempre o mesmo. Nós sabemos que nós prestamos serviço e trabalhamos com qualidade. Todos os nossos parceiros primam por qualidade. Então, assim, nós temos, por exemplo, gosto muito da MetaPosto também, que antes nós estávamos com um produto desktop, hoje nós estamos com um produto web. Aí eu te pergunto, você tinha esse conhecimento? Você entendeu essa evolução? Você acompanhou essa evolução? Até porque isso é portfólio seu, né? O fato de você entender as suas verticais como CA é o seu portfólio. Você tem a capacidade de oferecer esse serviço. Então, a questão agora vamos lá, eu preciso de faturar mais, eu quero ganhar mais. Como? Bom, como? Com qualidade de serviço, né? E o que é qualidade de serviço? Vamos lá, qualidade de serviço é estar junto com o cliente quando ele tiver problema. Eu não estou falando que qualidade de serviço é você ter o sistema dos céus aqui, onde que tudo que ele vai precisar, ele vai apertar um botão e está resolvido. Não. Qualidade de serviço é, quando acontecer o problema, você está junto com o cliente. Se possível, antecipar os problemas, para que isso não venha a se transformar em algo monstruoso, né? Não, então é essa a situação. E quando a gente entende, quando o contador entende que agora você não é mais um cliente dele, um fornecedor dele, ele passa a ser um parceiro, veja que aí está o nosso trabalho. Bom, agora, contador, vamos conversar com esse cara aqui, ó. Eu sou o seu parceiro, né? Ou seja, eu agora estou aqui para te ajudar. Em que momento que eu vou te ajudar? Em momentos onde que o teu cliente tiver problemas, nós vamos trabalhar junto, né? A gente entende que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dia a dia, essa é a função das nossas equipes, né? Equipe de implantação, equipe de desenvolvimento, equipe de analista e assim por diante. E, principalmente, CAs, né? Então, assim, quem que faz parte dessa engrenagem? A CA e a Isax. Isso é uma engrenagem. Se uma delas estiver falha, né, não vai funcionar o motor inteiro. Então, essa nossa mentalidade de trabalho, e é isso que a gente quer colocar, né, para que a CA tenha que entender muito bem entendido e falar assim, pô, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Por isso que, quando eu falo aqui de escritório de contabilidade, e quando eu falo aqui de integração, e quando eu falo aqui de gestão, nós estamos falando de transformar, né, esses dois clientes em um só. Onde nós entendemos que aqui tem os seus interesses e aqui tem os seus interesses pessoais. Aqui este empresário, o empresário contábil tem o seu interesse e este empresário da gestão tem o seu interesse. E onde essa parceria, onde essa união desses dois aqui venha para você, CA, ter dois clientes, isso dá longevidade, né? Isso dá mais estabilidade, isso dá mais faturamento, né? Olha, Garcia, mas nós estamos falando em vender esse cara aqui, entregar este cara aqui, olha só a parceria, entregar esse cara aqui, né, para o escritório de contabilidade, que seja software house concorrente, eu quero entregar ele por 50, né? No segundo CNPJ, 10. Vocês pararam para fazer as continhas e entender que 50 é um valor que a gente tem que se preocupar e não atrapalhar quem são os nossos clientes, né? Cliente de top. Senão o contador vai falar, mas peraí, eu pago 800, como você está vendendo isso por 50? Não, eu estou vendendo isso por 50 para um único CNPJ.
você paga 200, 300 para 30 CNPJ. Você paga R$10. Eu estou cobrando 50. Então, nós nos preocupamos também em não colocar esse cara aqui por 50 e, de repente, o cara que já é contador, não, então eu quero de 50. Mas 50, um único CNPJ. Esse cara aqui, ó, esse CNPJ aqui, que recebe aqui a contabilidade, o módulo, né, contabilidade escrita, por R$50 apenas. Existe uma discussão, existem alguns comentários, existem algumas sugestões de falar assim, Garcia, eu posso então até dar esse cara aqui, porque esse custo aqui pode ser absorvido por esse cliente? Pode, né? Mas não é a nossa regra de trabalho. Por quê? Porque esse cara aqui tem necessidades também, ó. Veja essa área branca aqui, ó. Essa área branca aqui, ó, é a necessidade que esse levantamento aqui mostrou, que o contador mostrou, que não tem, às vezes, muito a ver com a gestão, tem a ver com o tempo de implantação que eu vou fazer, com quem ele é, né? Qual é a equipe dele? Às vezes é escritório de um contador só, ou é escritório de 150 funcionários, escritório de 30 funcionários, escritório de 20 funcionários, como que eu vou dar? Então, podemos negociar esse cara aqui? Pode existir, aí cada caso é um caso, aí é a arte da venda, né? Então, mas a questão é o levantamento de dados que vai mostrar esse pré-requisito aí dos valores. E a gente entende que tabela de preço é para ser respeitada sempre do mínimo, de mínimo para cima, né? Porque, vou voltar a falar, não é um CD que eu estou vendendo, não estou vendendo um DVD. Senão o cara entra lá no Mercado Livre e compra um produto até com fonte. Se vocês procurarem lá sistema com fonte, tem. Então não é esse o nosso trabalho. Então, quando ele entende que aqui é o colaborador que está junto, aí a gente mostra para vocês, entende o que é relacionamento. Relacionamento não é só ir tomar um cafezinho com o cliente, né? É ir bater um papo e falar assim, bom, eu estou aqui, vamos resolver o teu problema. Vamos entender o problema primeiro para resolver. Esse é o processo do dia a dia. Tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês a linha de como a gente trabalha com algumas precificações. Por que que isso acontece? Né? E como eu entendo o meu cliente, e o porquê eu não dou preço, agora vamos trabalhar na estratégia. Porque o cliente, eu já sofri isso muito. O cliente, para conversar comigo, fala assim, olha, eu preciso saber de quanto nós estamos falando, senão eu não quero nem te atender. Eu já tive esse tipo de resposta. Né? Aí eu mostro a minha carteira. Eu falo assim, ó, você é o fulano, eu tenho o seu concorrente, o seu concorrente, o seu concorrente como clientes. E vocês podem trabalhar com a nossa carteira, é nacional. Né? Você, CA, pode falar assim, ó, a Exactus tem X clientes do teu perfil. Bom, a gente já sabe que, minimamente, ele sabe que ele pode pagar, que se o concorrente dele tem, ó, ele, no mínimo, vai querer ter, né? Se for um concorrente ainda que ele é ganancioso, né? Se for um concorrente que ele tem os olhos, ele cuida do que o concorrente dele tem, para ele ter também, né? Não precisamos falar de preço. Usamos a carteira da Exactus para mostrar que eu tenho condição de atender ele num preço que ele pode pagar, mas ninguém falou de nenhum tipo de valor. Então eu vou mostrar para vocês aqui a regra de pensamento, como a gente tem que trabalhar com implantação, processo, levantamento de dados e entender o meu sistema, ou seja, a vertical que você está trabalhando. Então, entenda essa linha vermelha aqui como sendo vários processos. Tá? Vários processos. E entenda essa linha verde como sendo a linha do tempo. Tá? Então, a gente entendeu essas duas linhas, linha de processos e linha de tempo. Então, a gente tem que entender onde está o meu produto. Esse cara aqui, ó, é o sistema que eu tenho de gestão. Estou colocando como exemplo o Amplus ERP, mas sempre lembrando
que eu tenho aqui várias outras verticais. Eu tenho que entender a estrela do meu produto. Eu tenho que entender aqui o Connex, eu tenho que entender aqui o Direx, eu tenho que entender aqui o Facilitos, eu tenho que entender aqui o Eficatus, eu tenho que entender aqui a Metaposto, eu tenho que entender aqui quem está na gestão de clínica e assim por diante. Então, esse cara aqui é o meu produto, é a minha estrela, tá? Eu tenho que entender. Quando eu falo eu tenho que entender, demanda treinamento, demanda curso, demanda... Você entende? Você sabe o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer? Aí que está o bom vendedor. Né? Você tem que entender o que você tem na sua manga lá. Você tem que entender o que está se passando dentro dos processos. Inclusive, todos os projetos têm sugestão de ideias. Você está participando, você está dando sugestões de melhoria nos nossos produtos. Né? Você foi num cliente que viu lá que ele tem uma comunicação eletrônica e, de repente, nessa comunicação eletrônica, ele está disparando um e-mail para o dono da empresa. Tem um processinho bacana, isso Você deu essa ideia para a Exactus desenvolver? Para o parceiro desenvolver isso daí? Participou ou não participou? Nós temos que participar dos nossos produtos. Nós temos que criticar no sentido de colaboração. Olha, eu dei algumas ideias. E a gente tem um esforço. Gente, eu acho que não precisaria, mas nós temos até um esforço de premiação para quem participa dos produtos. Mas por que isso? Porque nós temos que qualificar. Né? Nós temos que ter mais qualidade. Por isso que nós pedimos a participação. Tá? Porque a gente tem a linha do esforço. Tá? O que eu preciso é da participação de todos. Né? Quando eu falo todos, inclusive, aqui está entrando cliente, os colaboradores, amigos, sugestões e tudo mais. Nós temos no site o lugar para você ir lá e colocar ideia. Né? Bacana, se isso for acatado, vai haver, existem premiações para que isso aconteça. Então, essa situação nós temos que entender o meu produto, a minha estrela, onde aqui nós estamos montando para a CA tem que montar o seu portfólio. Né? Portfólio nós entendemos que são todas as capacidades que a CA tem de trabalho. Então, aqui eu coloquei o meu cliente. Como? Bom, vou voltar no slide anterior, né? Através do levantamento de dados, eu entendi que os processos que esse cliente aqui vai querer é esse. Né? Aí eu vim e falei, coloquei meu cliente aqui, meu cliente está aqui. O que isso demonstra para mim? Demonstra que eu consegui colocar o meu cliente aqui. Então eu tenho várias análises que eu posso fazer. Se meu cliente está aqui dentro do gráfico, o que eu tenho? Eu tenho possibilidade de crescimento do meu cliente. Então, o meu cliente pode chegar na minha estrela. Ele ainda não está na minha estrela. Veja que ele é uma estrelona aqui para mim, né? Que é o cliente que manda no meu negócio. É o cliente que é o meu patrão, né? A gente tem que sempre pensar assim. Então, eu coloquei o meu cliente aqui. Então, esse aqui demonstrou que eu estou atendendo muito bem ele, né? E quando eu estou atendendo muito bem ele está contente. Nós estamos falando aqui da eficiência, ele está contente. Eu estou falando aqui da união de todos, né, da gestão, mais a contabilidade escrita, integração. Eu tenho dois caras aqui falando bem de mim. Né? Então, eu consegui colocar ele aqui. Esse trabalho de colocar a estrela aqui no meu gráfico, né, é levantamento de dados. Agora vocês estão observando que isso não é mais, né, um cardápio, ou seja, o levantamento de dados não é preencher xizinho, né? Por quê? Se através daquele xizinho você conseguir colocar a estrelinha dele aqui, ótimo, lindo para você, né? Então, se você conseguiu analisar aqui, o que você entende nesse gráfico aqui? Você entende que ele vai precisar de todos esses processos, né? Você tem mais esses processos aqui acima para oferecer para ele. Então, você tem venda dentro da sua carteira. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu posso fazer o meu cliente se transformar num e-cliente eficiente? Claro.
Então quer dizer que o seu cliente está aqui, ó, a estrelinha dele está aqui. Então você pode transformar o seu cliente em cliente eficiente? Lógico. Né? Porque se o meu cliente tem só a gestão, cadê a contabilidade? Né? Cadê a escrita? Cadê a integração? Então a estrelinha não está aqui no ideal, está aqui embaixo. Então você tem que trabalhar. Trabalha para chegar aqui. Lindo. Então, isso mostrou que eu tenho essa linha azul aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que ela é. Essa linha azul aqui, ela é a metodologia de implantação, né? Porque são processos que eu implanto em tempo mais rápido, processos em tempo mais rápido e processos em tempo mais rápidos e assim por diante, né? E processos que demandam até negociação de prazo e tempo. Né? É simples o negócio, gente, não é muito complicado. E nós vamos entender aqui onde a minha estrela está, que através do levantamento de dados, eu posso colocar o meu cliente aqui. Bom, se eu estou colocando o meu cliente aqui, eu estou conversando com o Marcelo, eu estou conversando com o Nelson, eu estou conversando com os proprietários das empresas, porque eu quero esse cliente, e ele não tem esse processo que o meu sistema tem. Agora eu estou brigando com todo mundo, porque eu quero o cliente, claro. Né? Mas nós temos que entender que quem colocou o meu cliente aqui foi o levantamento de dados. Esse levantamento de dados demanda ser muito bem feito. Você entendeu mesmo o processo? Você entendeu mesmo o fluxo da informação? Ele não tem dentro desse processo aqui que ele precisou, que você colocou ele aqui, por quê? Você tem que responder isso aqui. Por que você colocou o cliente aqui? Ah, por causa de um relatório? Esse relatório não pode ser atendido por outros? Você entende esse cara aqui? Você está falando que esse cara aqui não tem esse relatório? Você viu? Então, essas situações acontecem assim, constantemente, né? Pelo fato do desconhecimento da minha estrela aqui. Né? Se eu não entendo muito bem essa minha estrela, se eu não entendo muito bem o meu portfólio, o que está acontecendo? Constantemente eu vou lá, levanto apenas um único relatório, o cliente quer um relatório amarelo, esse cara aqui não tem relatório, eu venho e coloco o cara aqui. Ah, eu perdi o meu negócio. Ah, o cara não, o Amplos não atende. Né? Por que ele não atende? Ah, porque se levantou um relatório, ele é ponto pacífico de fechamento de contrato? É. Bom, então vamos negociar. Vamos abrir negociação, vamos abrir a conversa, vamos entender, ó, vocês estão vendo que essa estrela foi à frente do nosso tempo, né? Esse aqui é o nosso tempo de metodologia. A estrela foi à frente, ela foi num tempo que tem que ser negociado, né? Eu coloquei a estrela aqui à frente, quer dizer que demanda certa customização, demanda aperfeiçoamento da minha metodologia de implantação, eu tenho que implantar esse cara, né? Em que momento? Logo depois de estar tudo implantado. Eu implantei todo o sistema, depois a customização. Olha aqui, ó. Implantei todo o amplo, depois a customização. Né? Customização, então, não foi ponto pacífico de fechamento de contrato. Então, quando a gente entende esses processos de customização, nós sabemos que a gente entende até os discursos dos produtores, né, que nós temos que vender o produto como ele está. Bom, isso é a situação ideal. Ideal, bacana, muito bom. Situação real, pode acontecer o cara aqui. Acontece, nós sabemos disso que acontece. Agora, quando acontece de situação de customização, temos que entender aqui que agora não estamos falando mais de formuláriozinho, né? Porque eu tenho que entender uma regra que nem nós, produtores aqui do sistema, estávamos contemplando. Nós não sabíamos que isso existia. Vamos falar assim o português bem claro, né? Eu nem sabia que esse cara existia, que essa necessidade existia. Ou sabia nem investir trabalho e tempo nele, porque eu acho que isso aí não é meu ganho de capital, não está envolvido nisso. Mas agora que eu tenho um cliente, posso ganhar. Né? Podemos todos ganhar. Então, se podemos todos ganhar, não jogue o compromisso apenas para as produtoras fazer o processo para um relatóriozinho. Pensa que esse relatóriozinho aqui, ó, que você está pedindo, demanda uma linha do tempo, e a gente sabe que tempo é dinheiro, vou falar novamente, tempo é dinheiro, e quanto custa? Quanto custa isso aqui? Né? Você analisou isso aqui? Ó, esse quadrante aqui de chegar da nossa estrela para a estrela do cliente demanda valores. Isso aqui demanda valores.
Lembrando do discurso do Romeu na abertura, por isso que nós não podemos dar preço. Como que você deu preço sem entender esse levantamento aqui? Aí você chegou lá e falou assim, meu sistema custa 5 mil. Né? Você pensou que o cliente estava aqui, ó. Você pensou que o cliente estava aqui, meu cliente custa 5 mil. Meu sistema custa 5 mil. Eu tenho cliente de 5 mil, então você vai custar 5 mil. Aí você levantou dados e o cliente está aqui. Aí você se lascou, né? Por quê? Porque ele tem uma customização, ele tem um relatório lá. Aí você não conseguiu colocar aqui, a tua palavra está aqui e o cliente está aqui. Aí onde que vira? Vira confusão, né? Porque você está falando de cliente aqui e nós estamos falando de situação real cliente aqui. Quem faz esse acerto, né? Geralmente o que acontece? Levantamento de dados mal feito vem para a gente e nós falamos assim, ó, esse processo eu não tenho. Se eu não tenho, eu coloquei a estrelinha aqui e você bate o pé que pensou que estava aqui. Aí você pensou que estava aqui, o que é essa linha aqui, gente? Essa linha aqui não é metodologia de implantação. Você achou que implantava nesse tempo, né? Olha o tempo. Nós estamos falando que esse tempo agora não é esse aqui. Nós estamos falando que é o dobro. Aí você vai ter cara para falar para o cliente que não é mais em X tempo, é em 2X. Né? Você vai ter cara para falar que não é 5 mil, é 30 mil. Né? Então, você dar preço, você pode cair na historinha, né, de dar preço errado. Por quê? Porque o levantamento de dados não está feito. Eu vou mostrar como eu faço um levantamento de dados, a prévia de alguns levantamentos de dados, para vocês entenderem como a gente faz o levantamento de dados, né, para vocês entenderem o que é tabela de preço e o que é preço de contrato. Né? Eu tenho clientes que eu cobro R$300 para fazer só nota fiscal eletrônica, e eu tenho clientes que eu cobro R$500 para fazer só nota fiscal eletrônica. Né? Por quê? Porque, eu vou falar de novo, eu não estou vendendo CD e DVD, eu não estou vendendo sisteminha, eu estou vendendo serviço. Né? Nenhum demanda um levantamento e no outro demanda um outro levantamento. Então, essa situação se mostrou no levantamento e, em vez de eu cobrar só 300 para fazer nota fiscal eletrônica, eu cobrei 500 para fazer só nota fiscal eletrônica, só que com processos diferentes, com tempos diferentes, com colaboradores diferentes, com envolvimento de profissionais diferentes. Né? Então, essa situação, inclusive distâncias diferentes. Tá? Eu estou falando que, de repente, eu tenho que estar indo em Curitiba, eu tenho que estar indo em São Paulo, eu tenho que estar indo em várias regiões onde os custos são patrocinados pelos clientes. Ele tem ciência disso. Né? Ele entende essa necessidade. A linha azul aqui é metodologia. Ele entende que para acontecer esse tempo aqui, existe demonstração? Não, mas é importante. Vamos aqui. Bom, aqui é o discurso do Marcelo. Né? Qual que é o discurso da produtora do Amplo lá? Né? Vender o sistema como ele está. Vender o sistema como ele está, nós colocamos a estrela aqui. Eu entendo o cliente, eu levantei o dado, eu coloquei o cliente numa situação ideal. Eu não cheguei de cara vendendo situações onde o cliente está aqui, ou seja, Amplos Light. Eu tenho outras versões, eu tenho outras técnicas de venda para colocar o cliente aqui, mas eu quero sempre, essa é a minha situação ideal. Mostrando para vocês que a situação ideal é justamente colocar o cliente no sistema como um todo. Bom, agora aqui eu estou tendo um ganho 100%. Onde situação ideal, eu tenho lá no primeiro gráfico, integração 100%, onde está envolvido aqui o contador, o dono da empresa, todo mundo contente aqui, então é uma maravilha. Aqui é festa de final de ano. Então, essa situação aqui, se eu conseguir combinar, eu tenho a ideal com a real, né? Então, aí demanda o nosso trabalho. A implantação vai acontecer nos tempos prometidos. Né? Os cronogramas vão acontecer nos prazos prometidos. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho da estratégia. Essa estratégia de como eu faço isso, eu vou falar agora um pouquinho mais rápido, porque a estratégia ela é relativamente simples, porque o que vocês têm que entender é a ideia da estratégia. Até porque já tem planejado as técnicas, ou seja,
vários cursos que a gente está planejando para vocês, de como eu instalo o Amplos, como eu cadastro no Amplos, como que eu implanto uma empresa no Amplos e tudo mais. Você tem que entender essa situação aqui. Senão você está fora do negócio, você está fora da qualidade. Né? Quando você entende os produtos, você tem a situação ideal de qualidade da CA. Agora, o nosso esforço eu tenho que te qualificar. A minha lição de casa eu estou fazendo. Estou cobrando de todos os produtores os treinamentos, os vídeos de demonstração, os manuais e o seu esforço. Começa partindo de você entender e dar ideia. A produtora já divulgou, inclusive conosco, que ela quer ideia para desenvolvimento do produto financeiro, para melhoria do módulo financeiro aqui no Amplos. Né? Eles têm uma oportunidade que estão nos dando para a rede, que é coloque as ideias para melhoria de processo financeiro, que eu estou acatando bastante. Então, assim, você já fez isso? Você foi lá e viu e falou assim, isso aqui poderia ser melhor. Você participou? Porque participar de modo crítico é fácil, né? Eu costumo falar assim que nós que estamos na plateia de um jogo, nós nunca erramos o pênalti, né? Porque eu tinha batido diferente, até minha mãe fazia. Isso é conversa nossa, né? Mas você, na hora de fazer, de participar do processo, para entender o suor, né, que acontece aqui, que é o importante. Quando você participa do processo, você, inclusive, é muito mais respeitado. No quesito de acatar, né? Você participou? Então vamos lá. Então vamos partir para as fases. Vou mostrar para vocês a ação, vou mostrar o que é motivação, diferença de motivação e oportunidade, vou mostrar as necessidades que vocês têm, metodologia, como a gente faz, o material que vocês vão precisar. Então a ação é essa. Eu quero visitar um escritório, porque a ideia principal da eficiência é transformar o contador no meu parceiro. Ideia inicial. Transformar o contador no meu parceiro. Bom, se eu estou transformando o contador no meu parceiro, o que eu vou chegar nele fazendo o quê? Indiferente da software house que esteja atendendo ele lá, eu tenho que chegar nele lá e fazer um estudo de viabilidade. Eu tenho que mostrar para ele, né, que eu sou mesmo bom. Então eu quero me oferecer como um parceiro para ele. Bom, por que ele vai fazer isso? Por que a empresa de contabilidade vai querer você para parceiro? Você nem bonito é. Eu costumo falar assim, eu costumo brincar com as pessoas, eu costumo falar assim, você nem bonito é para mim ficar te indicando, né? O que eu ganho com isso? Né? Então, se você mostrar para o contador que o ser humano ele tem o fator egoísta, né? O que eu vou ganhar com isso? Então, isso daqui é a parte de motivação, ele vai poder melhorar a integração sem a necessidade de migrar sistemas do escritório. Então, eu não estou oferecendo aqui gestão lá para o cliente dele. Essa gestão não vai estar integrada com o meu top? Vai ter migração nenhuma, vai estar pronto. Né? Então, contador, vamos conversar com ele, né? Então, contador, você não tem necessidade de migrar nada. Sabe aquele esforço de migração de sistema que ninguém vende top porque é difícil trocar sistema e tudo mais? Então, você vai tirar isso da cabeça dele. Não estou pedindo para você arrancar o sistema de lá, não. Tá? Então, essa é uma motivação. Ele vai estar motivado a querer você como parceiro. Outra situação, ele vai ganhar tempo, né? Se ele não tem todo esse trabalho, ele ganha tempo. E voltando no discurso anterior, tempo é dinheiro. Nós somos prestador de serviço e tempo é dinheiro. Outra situação, nós entendemos que o contador precisa do registro de comunicados que acontecem entre as empresas, entre a dele e a do cliente dele. Bom, se eu estou fazendo importação, exportação e tudo mais, eu tenho registro disso daí. O contador precisa de mostrar para o seu cliente, né, o seu trabalho também. Outra situação de motivação é o arquivamento de documentos digitais. O contador vai ter isto arquivado. Lembrando que eu estou falando do meu sistema na ponta do cliente dele. Eu vou fazer uma implantação do sistema no escritório de contabilidade com baixo custo. Nós entendemos que é caro e é custoso implantar sistema. Né? O cliente sabe disso. O cliente acata isso como uma verdade. Então, eu vou fazer isso daí. Eu vou implantar o sistema de contabilidade, mas com baixo custo. Né? Por quê? Quem está pagando? Os 50.
Né? Olha o 50 aqui. 50 para implantar sistema não existe. Né? 10 piorou, né? Você não come nem pizza com isso, né? Você não faz nem lanchinho. Chegou a hora do café, acabou o dinheiro da implantação. Então, essa situação mostra para o contador que isso, né, é uma motivação para ele. Inclusive, ele vai ter você como parceiro, tá? Suporte por uma empresa que conta com uma excelência em conhecimento de leis e sempre atualizando seus escritórios. Olha, gente, o que eu estou falando para ele? O que eu estou falando para ele é que agora o suporte também é nosso. Sabe aquele negócio que o contador tem um problema assim, que fala assim, isso aqui é problema do sistema teu de gestão, isso aqui é problema do contador, isso aqui Não, acabou esse jogo de empurra e empurra, traz para mim um problema, desde que você pague eu resolvo. Então essa situação aqui, mostra que ele vai ter o nosso suporte. Né? Então ele vai ter o suporte de 2 software houses, e uma ele não vai pagar nada ainda, e a nossa. Né? A nossa é a mais barata. Se ele gosta de preço, porque esse pessoal aqui também é pão duro, hein? Então, se ele gosta de preço, ele vai ter qualidade com baixo custo. Conhecer melhor os riscos de conivência da gestão do cliente. O que eu quero dizer com isso? Nós entendemos e nós sabemos que o contador ele é conivente com as ações que a empresa cliente dele tem. Ou seja, o fator de corresponsabilidade. Então, ele sabe até onde o cliente dele está trabalhando corretamente. Né? Aqui o português bem claro, ele entende o caixa 2 do cliente dele, lá se existe, né? Não estamos falando que existe, mas ele sabe se existe ou não existe. Então, ele sabe ou não sabe aonde que está o risco do negócio dele. Eu tenho certeza, e vou falar para vocês com ganho, assim, com conhecimento de campo. Tá? Muitos contadores não entendem 30% dos riscos que eles estão tendo com os clientes dele. Então, quando ele passa a conhecer o risco, isso aqui melhora até a capacidade de negociação do contador com o cliente de honorários. Mostra isso para ele. Melhorar a fidelização da carteira por oferecer um serviço eficiente para ajudar no controle da gestão do seu cliente. A eficiência aqui, ela tem que ser fator multiplicador. Né? Se nós somos o fator inicial de trabalhar com eficiência, nós temos que mostrar para o contador que ele também tem que trabalhar com eficiência para manter. Todo esse nosso discurso vai ser multiplicado, né, por ele. Então, ele também vai estar trabalhando com eficiência. Nós estamos falando agora do ser egoísta que o contador é, e por que ele vai te oferecer. Eu posso colocar mais situações aqui, tá? Isso é com vocês. Então, vocês vão entender aqui, esse aqui é só o comecinho da lista. Então, por que ele vai ser o seu parceiro? Por quê? Agora aqui já começamos a ficar mais bonitinho para ele. Então, agora ele vai começar a ser meu parceiro. E quais são as oportunidades que ele tem em ser seu parceiro? Então, oportunidade é ganho de dinheiro, capital. Nós estamos falando que ele vai diminuir o operacional do escritório. Diminuir o operacional, nós sabemos que ele vai conseguir entender agora, né, que ele vai ganhar dinheiro com isso também. Então, aquele 50 lá acabou, já diluiu, né? Porque se ele diminuir aqui um colaborador que ele tenha lá, fazendo importação, integração, buscando o documento que seja, se ele diminuir esse cara, ele de cara ganha R$1.000. Né? Então, ele pode ter agora a oportunidade de ganho. Então, cada caso é um caso. E aqui é o contador. Observando que o contador está envolvido no processo de levantamento. Hein? Oferecer mais serviço para o cliente do escritório. Por que não cobrar por isso? Né? Você quer ter eu como parceiro? Cobra. Oferece mais serviço. Eu tenho vários processos de integração, eu tenho várias situações, eu tenho e-busca, eu tenho importador de nota, eu tenho vários processos que o contador vai poder oferecer e ganhar dinheiro com isso. Tá? Então aqui ele pode ser o meu parceiro e ele pode também ganhar dinheiro comigo. Possibilidade de aumentar o faturamento por ter mais serviços agregados. É o que eu acabei de falar. Né? Aumenta não só o que ele é pago para fazer, então ele pode aumentar também o honorário porque ele está fazendo mais do que ele fazia. Aumento de satisfação do seu cliente aumento de satisfação do seu atendimento junto ao seu cliente. Nós sabemos que a maior retenção que existe para se ter cliente está no atendimento. A gente sabe que a curva, né? A curva do rio, onde para tudo as tranqueiras no atendimento.
Se nós tivermos um atendimento ruim, todo esse nosso esforço de venda, conquista, chegamos lá e promessas de fazer, quando o cliente precisa do atendimento, eu não faço, eu perco ele. Ele vai me chamar de mentiroso porque o meu discurso está errado. Então, se eu não faço se eu não tenho um critério de métrica de atendimento, todo o meu esforço de venda vai por água abaixo. Então, ele aumenta a satisfação, por quê? Porque, de repente, eu estou oferecendo mais coisa para ele. Ter mais agilidade no processo das informações contábeis. A gente sabe que trabalhar com contabilidade, o operacional é pesado, né? Então, se eu faço importação e exportação de arquivo, nós sabemos que isso daí traz mais agilidade. Ou seja, eu vou ser um cara mais online, né? Eu mando, ele já faz, e assim vai. Então, isso daí, ter mais agilidade, faz com que o contador também possa cobrar mais por isso, no honorário dele, tá? Ter suporte personalizado. Bom, suporte personalizado, tanto em gestão quanto na empresa de contabilidade. O suporte personalizado, eu estou falando assim, ó, é você o cara que vai estar com todos os problemas para resolver, tanto da empresa de contabilidade, porque você é uma CA, você atende top e você atende gestão. Então o problema é seu agora. Então o suporte agora é seu, tanto de um quanto do outro. Não tem mais jogo de empurra-empurra. É um problema que eles passam. E se você fala para ele assim, ó, não vai ter mais esse problema, agora você conta comigo nos seus problemas. Suporte totalmente personalizado. Se o problema está lá, eu vou te ajudar lá. Se o problema está aqui, eu vou te ajudar aqui, ponto final. Analisar e mostrar quantitativamente e qualitativamente o trabalho operacional feito pela empresa de contabilidade. Então, isso daqui mostra que o contador vai ter condição de mostrar para o cliente dele o trabalho que ele faz e a qualidade do trabalho dele. Então, aqui vai justificar um pouco para ele, quando ele quiser aumentar o honorário. Ó, você quer aumentar o honorário? Você consegue? Você consegue aumentar o valor do seu honorário junto ao seu cliente? Não. O cara quase me mata se eu falo que eu vou subir ajuste de inflação. Se você vai ajustar a inflação, o cliente já quer matar ele. Mas peraí, se você mostra para ele a qualidade e a quantidade do seu serviço, você não vai ter justificativa mais plausível e vai ter condição de melhorar esse ajuste desses valores que você cobra? Sim. Nós voltamos aqui que falar em tempo é dinheiro, né? Então, você tem limitações. Se você está falando de tempo, nós temos limites. E nos limites mostra essa situação. Tá? Outra situação que, inclusive nos treinamentos que a gente fez aqui presencial, eu mostrei uma seguinte situação assim, ó. Mas importação, exportação, Garcia, eu tenho aqui eu faço, por exemplo, eu importo nota fiscal eletrônica? Importa, mas os outros também importam. Importa o SPED, mas os outros também importam. Aí eu vou voltar naquela estrelinha. Você conhece o sistema de gestão? Você sabe que o contador aqui pode ter um relatório. Por exemplo, eu vou dar um modelo. Eu tenho um relatório lá no Amplos que mostra o faturamento por cartão de crédito. Simples assim. Aí você pega esse relatório e lê ele. Aí você pega esse relatório e manda para o contador. Qual que é a análise que ele vai fazer? Ele vai ver assim, ó, olha, você faturou 10 mil reais de cartão de crédito. Lindo. Aí o contador vai lá nas notas fiscais eletrônicas, que todo mundo importa, né? E vê que ele mandou 5 mil reais de nota. Não tem um furo aí? Né? Você tem 10 mil de venda só de cartão de crédito e tem 5 mil de nota. Tem um furo aí. Né? Então, esse furo aí vai ser alertado pelo contador junto ao seu cliente. Olha, cadê os outros 5 mil? Porque só de cartão de crédito você me deu 5. Então, assim, todo mundo faz isso? Os sistemas de gestão fazem isso? Mostram essa qualificação do teu trabalho? Você falar que importa nota fiscal eletrônica, importa SPED, isso é obrigação. Isso é que nem ser honesto, né? Ser honesto não é virtude, ser honesto é obrigação. Então, nota fiscal eletrônica, nós temos obrigação de importar, exportar? Temos, fazemos. Todo mundo faz? Todo mundo faz. E o diferencial? Entenda o produto para achar o diferencial. Entenda a força que você tem na mão para entender o que é diferente. Senão você vai vir com essa conversa para mim. Mas todo mundo importa, eu sou obrigado a exportar para domínio, Garcia. Né? Vamos colocar o nome dos caras aqui. Então, eu sou obrigado a exportar para domínio. Você é obrigado a exportar o quê? Você é obrigado a exportar nota? Não exporta para domínio, exporta para qualquer um. Exporta nota, exporta pela regra oficial, federal. Né? Fora disso daí,
eu vou exportar para o meu e eu vou oferecer qualidade de serviço. O que você precisa para que isso aconteça, né? É fazer uma análise de viabilidade. O que é análise de viabilidade? A análise de viabilidade é justamente mostrar para o contador isso aqui. Isso é análise de viabilidade. Por que você vai fazer isso aqui para mim? Porque o valor da análise de viabilidade, onde é que está o preço do negócio? Quanto que você vai ganhar? Isso aqui não está na sua cabeça. Isso aqui está na cabeça do contador. Melhorar a integração sem migrar sistema, ganhar mais tempo. Quanto tempo que você vai ganhar? O contador que vai falar isso daí, não é você. Isso é análise de viabilidade. Você vai ganhar 10 horas. Quanto custa 10 horas? Então, essa situação vai mostrar para o contador por que ele vai fazer isso daí. Então, a necessidade é fazer essa análise de viabilidade. Você vai lá no escritório, pede para falar com ele, mostra isso para ele. Mostra essas motivações que ele vai ter, mostra essas oportunidades que ele vai ter, né? E o que ele precisa fazer para que isso aconteça? Ele vai fazer simplesmente a indicação de um cliente que ele vai visitar. Sabe aquela cobrança que a Exact tem? Eu quero um cliente eficiente. É isso que você quer. Mostra para o contador. Eu não quero sua carteira inteira. Eu quero um cliente a ser visitado. Então vai entender a necessidade, vai participar junto do processo, né? E a partir do momento que você participa junto do processo, essa é a necessidade, né? Então, está aqui, ó, necessidade simples, análise de viabilidade. Lembrando que aqui depois vai ter o levantamento de dados e tudo mais, né? E metodologia. O que você precisa de ter na sua mão, né? Você precisa de fazer o seu formulário de levantamento de dados. Você pode pegar os padrões que nós temos. Você pode pegar o padrão do Ampus, o padrão do Conexo, o padrão do Metaposto, o padrão do gerencial e assim por diante, todos os nossos verticais. Mas você precisa de montar o seu. Você precisa de melhorar ele, você precisa de analisar ele criticamente, você precisa de dar sugestão para como melhorar esse levantamento de dados. Tá? Então, nessa situação do levantamento de dados, porque é o levantamento de dados que é o seu negócio. É o levantamento de dados que faz com que você conheça o seu cliente. Com que, através do levantamento de dados, você ganhe a satisfação, ele ganhe satisfação com o seu serviço. Então, essa situação vai mostrar que aqui está a qualidade, está o diferencial de venda entre as CAs. A CA que é campeã de venda faz um levantamento de dados. Simples assim. O segredo da galinha dos ovos de ouro está aqui. Ó. Então, se você faz um bom levantamento de dados, você vai entender o cliente, você vai conseguir oferecer mais produto, você vai poder ter parceiros e vender serviços agregados. Se o cara precisa de uma impressora, você no levantamento de dados identificou essa necessidade e você não vendeu a impressora, você tem parceiro que faz isso e ganha comissão por essa indicação. Melhorou o faturamento da CA. Né? Então, esse levantamento de dados é o diferencial das CAs que existem. Né? Basicamente assim, a CA que ganha mais, entende mais o seu cliente, entende melhor o seu cliente, participa mais ativamente dos problemas do seu cliente. Então, essa aqui é a mina dos ovos, a mina de ouro do negócio. Então, analisar o seu cliente, analisar o cliente do escritório pelas suas verticais. Eu estou falando aqui do seu portfólio. Então, se você vai analisar um sistema que ele é voltado para educacional, você tem uma vertical. Se você tem um cliente que é voltado para indústria, você tem uma vertical. Para comércio, outra vertical. Para empresas de shopping, né, comércios de shopping, né, você tem uma vertical. Para educacional, uma vertical. Uma clínica, uma vertical. Você vai entender a vertical, entender o seu portfólio primeiro, antes de fazer essa situação. O material, aqui eu já vou começando a encerrar, eu vou abrir vocês para algumas perguntas. Só um minutinho aqui. O material, que é o formulário, você precisa ter folder do seu... esses folders aqui, eu falo assim, ó, você precisa de, na sua visita, deixar alguma coisa para o cliente pegar. Tem que deixar alguma coisa na mão dele. Eu não estou falando de você ir lá instalar o sistema não, tá? Isso é até um pecado, você fazer um negócio desse. Deixar um sistema lá tentando se virar sozinho. O sistema não foi preparado para se virar sozinho. Então você precisa de ter esse tipo de material de campanha comercial.
Então, você precisa ter o formulário para entender o cliente, você precisa ter folder para deixar o folder correto no cliente, né? Você precisa ser localizado posteriormente, você precisa ter o cartão de visita. Inclusive, é até uma medida na gestão que é assim, ó, trate muito bem os cartões de visita que você recebe. Porque cartão de visita, quando você recebe, você tem que estar abrindo conta. Para quê? Por que você tem um cartão de visita no seu bolso? Você tem para, de vez em quando, mandar um Feliz Natal para ele, um Feliz Aniversário, se você conseguiu no formulário lá, pegar a data de aniversário dele, manda um Feliz Aniversário para ele, manda um presente para ele. Se ele te paga, reserva um valor do faturamento para comprar um presente bom, tá? Vai me mandar xing-ling para o cliente. Então, se você faz isso, você conquista o cara. Então, essa situação é necessária. E o e-mail marketing é assim, ó, nós fazemos e-mail marketing para vocês. Então, façam a redistribuição disso daí. Observe para o cliente, olha, esse e-mail aqui é bem bacana, eu recebi, pode ser do seu interesse. Faça vamos falar assim, ó, faça um reencaminhamento para aquilo que é o seu foco. Você recebeu um e-mail marketing aí de um sistema, de uma novidade. Você já encaminhou esse e-mail para o seu cliente? Fala, você leu isso daqui? Isso aqui é bem bacana. É a necessidade dele futura, né? Então, você está fazendo essas redivulgações, você está recebendo esses e-mails. Você faz o que com ele? Você lê e guarda. Tem uns que apaga. Né? Tem uns que põe na caixa de arquivo nunca mais vou ver. Sabe aquela caixinha que você tem no e-mail assim de nunca mais vou ver? E você guarda pensando que um dia vai ser importante, mas você nunca mais vai ler. Então, redistribua ele imediatamente. Pega ele e vê, olha, isso aqui eu acho que o fulano, o ciclano pode se interessar. Vou mandar para eles. Manda para eles, é e-mail marketing. É marketing, não dói. Tá? E se não dói, você vai estar sempre lembrado. Olha, o fulano sempre me manda comunicação. Então, essa é a situação. Espera aí, deixa eu clicar aqui. Aí. Bom, gente, eu acho que era mais ou menos essa a minha mensagem que eu queria estar passando para todos vocês. A gente sabe que essas necessidades, existem obstáculos, inclusive obstáculos a serem ultrapassados, a serem alcançados. Né? Então, nessa situação, agora a gente passa a entender melhor, agora vamos para a minha dúvida, né? Ou seja, qual é a sua dúvida? Então, para mim te ajudar, assim, o projeto ele já é todo pensado, ele já é todo planejado. Inclusive, existem alguns cuidados com questão de dar preço, né? Como eu dou preço para as coisas, por que eu não dou preço para as coisas, lembrando dos meus slides anteriores lá, né? Onde eu coloco a estrela do meu cliente. Então, onde eu coloco a estrela do meu cliente, vai ter um determinado preço. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma situação de como eu faço o preço. Ó. Então, por que eu não consigo dar preço? Eu tenho uma tabelinha de preço básica, né, dos processos que eu trabalho em mais ou menos uma hora prevista. Então, se eu marco aqui, ó, se eu marco que ele vai ter esses processos, então, quando eu fiz o levantamento de dados, eu analisei que ele vai ter esses processos, ele vai ter 4 processos aí. Ó. O custo é esse. Ah, mas não vai ter esse, vai ter esse aqui também. Então, mudou o custo. Então, essa situação, isso aqui é uma tabelinha que eu uso. Né? Eu faço. Ah, você pode divulgar, você pode trabalhar essa questão dos trabalhos, de como a gente faz. Ó. Aqui, ó, sozinho, ó, tá vendo? Já deu o preço. Eu já tenho quanto posso cobrar. Só que eu tenho isso por uma média. Eu tenho isso por esta média. Agora, essa média está correta? Né? Essa média, quem determina se está correta é o meu levantamento. Então, eu não posso pegar isso como sendo lei, porque se eu pegar isso como sendo lei, também está errado. Eu implanto o orçamento, a análise, eu implanto isso em 10 horas. Olha, uma média, vamos falar assim, pelo meu histórico, é 10 horas. Tá? E pelo meu cliente, tem cliente que é em 5, tem cliente que é em 50. Então, é aqui que vai medir se essa média está correta ou está errada. O meu levantamento, através do levantamento, eu analiso esses itens aqui. Tá? Porque está envolvido o serviço. Então, aqui quando eu penso em produto, eu penso em média. Nessa situação que eu faço aqui, né, se eu falo que eu vou implantar, então nessa situação eu falo que vai ser em 33 horas,
né? 3.300, R$260 que eu vou estar cobrando. A licença, o LU aqui vai ficar em R$1.250. Mais esses dois processos aqui, dois não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais esses 8 processos aqui, né? Vai ficar, mais ou menos, esse sistema vai ficar custando R$6.300 de implantação, mensalidade de R$450, mais ou menos 63 horas. Então eu tenho aqui como checar, né, a estrela do meu cliente. Vou pegar o levantamento e vou falar assim, ó. Orçamento eu implanto, orçamento, pedido, análise de crédito, precificação. Eu implanto em 10 horas? Pelo levantamento, pela expertise minha, que eu já conversei, pelas pessoas que eu vou treinar, faço. Aí você dá um ok aqui no 10. Faço em 10. Então, você faz em 15 esses processos aqui? Faço. Você faz em 4? Não faço em 4. Por quê? Porque geração, liberação, pagamento, eu vou falar com o dono nunca está lá. Não, isso aqui eu vou precisar de 30 horas. Tá? E inclusive o cara às vezes é tapado de pai e mãe. Eu vou ter que fazer quase uma faculdade para o cara. Não faço em 4, tem que fazer em 30. Então aumenta aqui o tempo. Então isso vai mudar. Então esse daqui é só base de cálculo. Então aqui eu não posso mais fazer por R$450 mês. Porque as pessoas envolvidas aqui vai me consumir tempo da CA. Entenderam? Então, nessa situação, eu coloquei para vocês aqui rapidamente umas regrinhas de por que eu não posso dar preço já de cara. Né? Porque eu não sei o que eu estou vendendo. Eu não sei o que ele quer. Eu não sei se ele quer só isso, se ele não quer Y, Z, eu não sei. Olha aí como que muda. De um clique muda. De uma necessidade muda o negócio. Então, isso daí muda constantemente. A gente pode chegar em valores diferentes por processos, né? Entendendo que a gente trabalha com processo. É isso que eu queria passar para vocês. Tá? Queria deixar para vocês aqui o meu e-mail. Tá? A disponibilidade, inclusive do departamento comercial, nós estamos disponíveis para, junto com vocês, entender os problemas, entender os clientes, para junto com vocês poder chegar num denominador comum de valores. Isso daí a gente está e sempre estivemos à disposição. Então, para quem ainda persistir algum tipo de dúvida, né, entre em contato. Participem, dê sugestões, dê ideias. Se você acha que o projeto pode ser melhorado, participou? Né? Então faça a sua parte também. Então estou à disposição de vocês. É isso que eu queria deixar para vocês. O tempo meu é até às 11 horas mesmo. Tá? Então muito obrigado pela participação de todos. Tá? Pela paciência de estar ouvindo sempre a mesma voz. Eu sei que isso é cansativo, mas era, vamos dizer assim, vamos colocar como um mal necessário. Tá? Então, obrigado e até mais. Tenha um bom dia, um bom trabalho para todos.